Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Círculo da Luz. Vamos, neste momento, elevarmos os nossos pensamentos. Todos nós que aqui estamos, nós viemos em busca de algo, mas precisamos estar receptivos a este auxílio. E a prece é esse momento todo especial, aonde nos ligamos ao nosso Pai Maior. Por isso, vamos orar. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós damos por abertos trabalhos de desobsessão coletiva da noite de hoje. Ainda envoltos na prece, vamos mentalizar os nossos lares e todos aqueles irmãos que conosco lá convivem. O nosso pai e a nossa mãe, o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, também aquela pessoa que nos auxilia nos trabalhos domésticos, a fim de que a espiritualidade maior possa ir até os nossos lares e de lá retirar aquelas entidades que não têm mais um corpo físico, mas que não conseguem compreender a sua nova situação e nos deixam aquela carga de fluidos pesados e enfermiços. Que estes irmãos possam ser levados no trabalho lá embaixo, onde os médiuns estão reunidos, a fim de que possam ser assistidos, doutrinados, esclarecidos e levados ao plano espiritual. Por isso, irmãos, auxiliemos a espiritualidade a higienizar os nossos lares, mentalizando cada irmão que conosco lá convive, cada peça do nosso lar. Senhor, tu mesmo disseste que onde estivessem reunidas duas ou mais pessoas, ali estarias. E nós, Senhor, aqui estamos reunidos em teu nome. Dá a cada um de nós, segundo as nossas necessidades e o nosso merecimento. Então nós passamos ao Evangelho da noite, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que acertam por ela. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater a porta, dizendo: Abre-nos, Senhor. E ele vos responderá dizendo: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos,
e a quem ensinastes nas nossas praças, e ele vos responderá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente, e do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Isto está em Lucas, capítulo 13, versículos de 23 a 30. Então, a porta larga é a porta das facilidades, a porta das ilusões, né? Essa é bem ampla, onde todos entram, essa é ótimo de entrar, é a porta da vida, né? A porta estreita, nós temos que vencer muita das nossa pequenez que ainda trazemos dentro de nós para poder passar por esta porta. É das dificuldades, é aquela porta onde nos manda que nós temos que procurar vivenciar as leis divinas, as leis do nosso Pai maior. E quem de nós quer fazer a sua transformação interior, porque essa transformação interior, ela é dolorida muitas vezes para cada um de nós. Na posição em que nós estamos, na situação, às vezes ela é bastante difícil. Então, vencer aquela pequenez em nós, como é difícil. E hoje se fala tanto em segurança, em saúde e em educação, estamos sempre a criticar. E como é que está a nossa segurança espiritual? Quem são as nossas companhias espirituais? Mas muitos poderão dizer, mas como é que eu vou saber? Podemos saber pelos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Porque nós atraímos para perto de nós aquelas entidades que pensam e vibram naquilo que nós também gostamos de fazer. Então, a nossa segurança espiritual depende de nós. Estamos vibrando em que faixa? Atraindo que tipo de entidade para perto de nós? Depende de cada um. Fala-se muito em saúde, e a nossa saúde espiritual? Como é que está? Porque quando nós não temos equilíbrio emocional, nós enfermamos o nosso corpo físico. Então, a nossa saúde emocional depende de nós, que vai refletir no nosso corpo físico, os nossos desequilíbrios, não é mesmo? Falamos tanto em educação, e nós educamos os nossos sentimentos. Hoje em dia, o que a gente vê, há uma depravação tão grande, mas as pessoas dizem, eu faço porque todo mundo faz. Mas cada um de nós responde pelo que faz. Cada um de nós é uma individualidade. Então, o lado moral é importantíssimo nas nossas vidas. Mas hoje em dia a moral é diferente. Não é, não. A moral é a mesma em todas as épocas. Ou nós temos, ou nós não temos. Se nós queremos fazer como todo mundo faz, de forma sem ética, sem moral, isso é problema nosso. Porque nós vamos colher só o que nós semeamos. Então, nós recriminamos muito nos outros, mas nós não fazemos a nossa parte do lado espiritual. Nós não temos essa preocupação. Vamos nos alertar. Queremos passar pela porta estreita? Está aí, o caminho é esse. Né? O que eu estou fazendo do meu lado espiritual? Estou fazendo com a minha saúde emocional, né? Com os meus sentimentos, com as minhas atitudes. Estou sendo vigilante comigo mesmo? Ou eu só sei recriminar os outros e apontar o erro dos outros? O erro que nós apontamos nos outros é o que está cheio dentro de nós. Vamos refletir nas nossas vidas como é que nós estamos a nos conduzir. E que porta que nós vamos merecer passar? A porta estreita ou é a porta larga das ilusões e dos prazeres? E que a paz do Divino Mestre
esteja com todos nós. Agora eu passo a palavra ao nosso expositor da noite, que é o Jefferson, trabalhador do Centro Espírita Seara de Jesus. Vamos vibrar para que ele encontre facilidade no tema que preparou para todos nós na noite de hoje. Bom, boa noite a todos. Que Deus nos ilumine e nos proteja sempre. O tema é bem simples, todos nós estamos acostumados: materialismo, ansiedade e depressão. Não é? Quem não sabe, quem tem ansiedade, ou será que nós mesmos temos ansiedade? Depressão, mal do século. Kardec, numa obra chamada O Espiritismo na sua expressão mais simples, ele diz o seguinte, que o verdadeiro espírita não é aquele que acredita nos fenômenos, mas o que faz bom uso do ensino dos espíritos. Então, a nossa grande dificuldade é querer entender a doutrina espírita ou a vida pelo olhar materialista. Então, o nosso objetivo, de fato, dentro da doutrina espírita, é tentar se esforçar o máximo possível para entender o que os espíritos nos dizem. Porque eles levaram anos para trazer a doutrina para a Terra, para trazer os seus ensinamentos, e muitas vezes a gente quer colocar os nossos. Ah, eu penso assim, deve ser feito assim. Então, o nosso estudo como espíritas é para buscar entender o que eles nos querem dizer. Então, a gente vai estudar um pouco sobre esse tema na visão dos espíritos. Então, ele diz, é inegável que o materialismo passou a dominar muita gente, sendo que dos quais milhares de pessoas perderam a noção da luz. Mensagem de Emmanuel. Está na obra Ação, Vida e Luz. É inegável que o materialismo passou a dominar muita gente. Só que a gente precisa primeiro entender o que é materialismo. O que é materialismo para você? Cada um reflita. Não é? Será que é o carro, a porta larga, não é? O corpo, os bens materiais que a gente conquistou com muito esforço? Para os espíritos, isso é uma parte do materialismo, das menores. Porque o materialismo, de fato, é você acreditar que a vida é na Terra, que tudo vai se resolver aqui. Então, quando você tem a ideia que você tem que conseguir tudo aqui e você não consegue, o seu sofrimento ele é muito grande. E a gente sofre pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. Então, muitas vezes, os nossos sonhos, eles são focados na matéria. Se ele não continuar comigo, eu vou me desesperar, eu vou perder minha vida. Não é? Se eu tiver essa doença, meu Deus, e se eu for assaltado? Então, enquanto a gente não entender que essa vida é rápida e passageira, um instante na eternidade, a gente realmente vive nessas aflições. Então, é a busca constante da gente se espiritualizar. Eu preciso, de fato, entender o que é se espiritualizar, principalmente para a luz da doutrina espírita. Porque muitos pensam que se espiritualizar é falar com os espíritos. É dizer, de fato, não, eu estudo a doutrina espírita. Se espiritualizar, de fato, é você entender e vivenciar na sua vida a espiritualidade. E é isso que muitos espíritas sofrem. Porque você entender a doutrina espírita é completamente diferente de você vivenciar a doutrina espírita. Então, muitas vezes, diante das nossas dores, diante das nossas dificuldades, nós esquecemos a doutrina espírita. Aí eu pergunto para vocês, referente à pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, o que é Deus? Resposta simples dos Espíritos. Ela é um pouco mais ampliada, mas ela é bem simples. Deus é bom e Deus é justo. Enquanto eu for espírita, vivenciando a doutrina espírita, pouco importa a dificuldade que eu esteja passando. Deus é bom e Deus é justo. É bom e é justo. Então, a nossa dificuldade vai ser como eu vou lidar com as dificuldades do mundo. Então, as ansiedades, as depressões são situações que aparecem na nossa vida para que a gente, de fato, saiba reagir. Então, a ansiedade é uma característica biológica do ser humano que antecede momentos de perigo real ou imaginário, marcados por sensações corporais desagradáveis. Aí cada um pode imaginar o que uma pessoa sente com ansiedade. Medo, tremedeira, roer unha, dor no estômago. É uma característica biológica do ser humano, está na biologia do ser humano, que antecede momentos de perigo real ou imaginário.
Você está diante de uma dificuldade real na sua vida que você não tem condições de resolver. Vai sofrer com isso. Só que a maioria de nós, o que é que fazemos com ansiedade? Imaginamos como seria aquele momento que ainda não aconteceu. Então, de fato, isso vai acontecer com a gente constantemente pela nossa imperfeição moral. Pelo nosso grau evolutivo de muito apego à terra ainda, nós vamos viver nessas angústias. Então, eles dizem, isso é natural na nossa vida. É natural. Ah, eu tenho ansiedade. É natural. Porque aquele que não tiver ansiedade, vivendo no mundo material, com dificuldades e sofrimentos, e com incapacidade de resolver tudo o que pode, extremamente intenso a vida dele. Então, a nossa vida é assim. Então, não adianta a gente reclamar por estar com ansiedade. A ansiedade faz parte da nossa vida. Como a depressão, é a perda da liberdade face ao estado sombrio em que se instala na mente do depressivo. A gente poderia ampliar o termo da depressão, mas é bem simples. Resume assim: é a perda da liberdade face ao estado sombrio que se instala na mente do depressivo. Escurece a mente. Uma vez eu saí dessa casa num trabalho e eu aplico testosterona porque tem problemas hormonais. E o médico trocou o hormônio. O meu era injetável. Ele disse, não, vamos testar um gel. Eu estava numa mesa mediúnica aqui num trabalho, depois tem um médico aqui, o doutor Alexandre, eu saí com ele aqui e perguntei para ele, doutor, cara, eu estou pensando em me matar. Está tudo muito cinza na minha mente, eu não consigo ver e eu não quero me matar. Eu mudei o hormônio e não está vindo. Aí ele disse, então vai te injeta amanhã, que tu tem injeção, e vai procurar o teu médico. Então era problema biológico do meu corpo. A falta de testosterona, a falta de hormônios, faz muitas vezes que a sua vida se transforme num cinza. Pessoal, todo mundo em prece, só para a gente assistir. Vai ser retirada para tratamento e auxílio. Então, naquele momento, eu vi que a minha vida estava toda equilibrada, mas que os hormônios mexeram comigo. Então, é mais ou menos como se instalasse uma escuridão na mente da pessoa. Ela fica presa, ela fica limitada. Por mais que as pessoas estejam vendo o depressivo, angustiado na sua depressão, ele mesmo olhando as pessoas, ele se sente sufocado. Não é? Ele não consegue reagir. Ele vai fechando a sua mente, porque ele não vê saídas. Então, é basicamente isso aqui. É a perda da liberdade face ao estado sombrio que se instala na mente do depressivo. Essas doenças são acompanhadas quase sempre da perda da fé em si mesmo, nas demais pessoas, em Deus. Se nós temos ansiedade, se é possível que a depressão venha e tome conta da gente, é possível que a gente perca a fé na gente mesmo, nas pessoas, se você perder em Deus. Então, pessoas que estão com ansiedade, depressão, aonde elas estão buscando ajuda espiritual? A gente está falando de visão espírita, não é? Porque eu preciso, de fato, voltar essa minha fé a Deus. Então, a gente vai sendo sufocado pela vida e a gente vai perdendo essa conexão com Deus. Então, toda vez que você se sentir ansioso, se sentindo depressivo, se pergunte, qual a sua relação com Deus nesse momento? Começa tudo por aí. Então, faz uma pergunta para o Emmanuel no livro O Consolador. Né? É um livro de perguntas e respostas. Aí ele faz a seguinte questão para o Chico, para o Emmanuel responder. Toda moléstia do corpo tem antecedentes espirituais? Ele está perguntando se as doenças do corpo têm a ver com o espírito. Emmanuel responde, as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. No livro Ração e Reação, psicografia do Chico, mensagem do André Luiz vai dizer o seguinte, que todas as doenças que afetam o nosso corpo físico, elas são consequências da doença espiritual. Aqui a gente vai diferenciar um pouco, só para vocês terem uma noção de ciência física, que a gente tem no mercado, né, na nossa vida, psicologia, psiquiatria, terapias, para a doutrina espírita. Então, a doutrina já deixa bem claro para todos nós
que a doença do corpo, ela está vinculada à doença do espírito. Graças a Deus, a gente já tem a AME Brasil, Associação Médica Espírita, que são médicos formados nas faculdades, trabalhando, que além de buscarem o tratamento físico, eles já entendem que o nosso problema está na alma. Qualquer doença que você tiver, pode ser uma gripe, pode ser quebrar o pé, não é? Porque quando você quebra o pé, você vai deixar de fazer coisas que você gosta de fazer pela limitação. O que é que isso vai trazer para você? Raiva, angústia, impotência. Então, são necessidades de freios para que a gente possa refletir, de fato, a nossa alma. Nesse mesmo livro, Ação e Reação, André Luiz diz que essa dor física é chamada de dor auxílio. Dor auxílio. Porque nós sabemos que nós evoluímos pelo amor e pela dor. Quando acontece a dor na nossa vida, e ela é comum nesse momento que a gente está na Terra, a dor é um auxílio para que a gente pare para refletir como nós estamos vivendo. Se você não quer parar, pode acontecer o quê? Uma doença que você tem que ficar acamado, um câncer, qualquer outro tipo de doença, que vai fazer com que você pare a vida que você está levando para você refletir a sua vida. Então, se você está doente, de alguma forma, essa doença está pedindo para você, reflita sobre o seu comportamento espiritual. Todos nós queremos resolver os nossos problemas, mas nós não queremos resolver a nossa alma. Né? Muitos podem estar aqui com problemas pessoais e essas pessoas podem não estar aqui. Muitas pessoas podem estar passando com problemas materiais, mas estão aqui. Você não vai resolver o que está lá fora, de uma hora para outra. Então, o nosso objetivo de estar dentro da doutrina espírita, independente dos problemas que a gente tem lá fora, é se cuidar. É realmente refletir a nossa vida. Então ele diz, o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A doença é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. A dor está na nossa mente. Toda enfermidade moral, que nós somos doentes da alma, produz efeitos devastadores no comportamento emocional. Toda enfermidade moral produz efeitos devastadores no comportamento emocional. O que é depressão e ansiedade? Não é? Comportamento emocional abalado. Então, quando a gente começar a perceber aos poucos o que eles estão nos dizendo, ele está dizendo o seguinte, que a razão da sua doença é o seu grau evolutivo moral, dando campo à instalação de desordens da personalidade, dentre as quais se destacam a depressão e a ansiedade, ampliada por influências de espíritos encarnados e desencarnados. Aí complica a nossa vida. Porque se nós já somos imperfeitos, cheios de inferioridade, passamos por esses objetivos materialistas, com pressão da vida, ainda somos influenciados por pessoas. Porque os obsessores, eles não são só os desencarnados. Quantas pessoas entram em depressão e ansiedade por causa de outras pessoas? E a nossa espera é que essa pessoa me trate bem. Então, aquela pessoa que está depressiva e muitas vezes comete o suicídio, muitas vezes ela não vai cuidar dela. Ela quer resolver o problema. Como ela não consegue resolver o problema, ela prefere acabar. Os espíritos dizem muitas vezes que isso é o orgulho e o egoísmo. Porque sempre no fim da nossa dor, a gente gostaria que fosse diferente. Que não fosse assim. Que a gente não estivesse passando por essa dor. Que essa pessoa não me tratasse desse jeito. E aí eu vou desistindo da minha vida, colocando a minha vida nos outros. E aí se aproximam pessoas que vão nos colocar mais para baixo ainda. Pessoas que vão nos buscar levantar, mas a gente não consegue escutar, porque no pensamento depressivo está tudo escuro. Por isso que ninguém tira ninguém da depressão. Nós nos colocamos à disposição para que a pessoa queira se levantar, mas quem tem que dar a mão é ela. Porque se a gente colocar na conta de Deus e de Jesus o suicídio das pessoas, onde é que estava Jesus e Deus naquele momento? Só que a gente tem que aprender de fato que ninguém morre. Seja pelo suicídio, seja por qualquer outra morte, morrer é voltar para casa. Nós somos espíritos. O suicida, ele volta de uma forma que não devia. Ele antecipa a sua vida por não saber lidar com a sua vida. Ele se perdeu no caminho.
Não tem julgamento. Ele não vai ser culpado. Ele vai sofrer as consequências do seu próprio ato. E pela bem da justiça de Deus, a reencarnação. Então, todos os suicidas que se perderam na ansiedade, que se perderam na depressão e cometeram a sua morte, né, provocaram a sua morte, vão ter novas oportunidades de recomeçar. Deus não condena ninguém ao inferno. Então, se nós estamos aqui, muitas vezes, com esses riscos, de fato, a gente precisa cuidar da gente. Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade. Isso é Emmanuel falando no Consolador. A dor realidade. O tormento físico de qualquer natureza é como a dor ilusão. Qualquer dor física que você tenha, pode ser a dor mais forte do mundo, ele está dizendo que é uma dor ilusão. Porque a sua dor está na alma. O seu corpo vai ser destruído. Você chega aqui com problemas na coluna, você vai passar num passe e você vai buscar o tratamento para a sua coluna. Olha, vou curar a minha... Vai lá passar, você vai receber boas energias para melhorar a sua coluna. Mas perceba se essa coluna não está doendo mais porque você está insatisfeito com a sua vida, você não está conseguindo resolver os conflitos, as suas dificuldades profissionais, emocionais, porque ela amplia a dor física. Quando você está em paz, a dor física, ela é dor, mas você passa tranquilo por ela. Então, toda vez que a gente reclamar da dor física, pensem, como está a minha dor emocional? Como é que eu estou para passar com essa dor? Como é que eu estou para passar por esse câncer? Como é que eu estou para passar pelo câncer de uma pessoa que eu amo? Não é? Em verdade, toda dor física cria o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória ou como consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Em verdade, toda dor física cria o despertar da alma. A dor na nossa vida tem a finalidade de nos acordar. Esse momento de dor que nós possamos estar passando, ela está sendo a oportunidade de a gente acordar. Pelo amor, pela dor. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é a essência. Emmanuel diz nessa obra que nenhuma dor física tem a capacidade de modificar uma pessoa. Só a moral. Só a moral. É tipo, não dá mais para ser assim. Eu quero mudar de vida de fato, porque isso está me machucando. Porque muitas pessoas estão doendo fisicamente, com dores físicas, mas não mudam. É o que Emmanuel fala numa obra chamada Atenção. Milhares de pessoas estão nos hospitais implorando cura, mas não para se transformar moralmente e se aproximar dos ensinos do Cristo, mas sim para continuar nos seus desvarios, na porta larga. Então, quando você está passando uma crise financeira, vai te dar depressão, vai te dar ansiedade, você está em crise no relacionamento, isso vai acontecer com você. Mas depois que você tem isso tudo de volta, você muda o seu comportamento? Ou você volta a ser a mesma pessoa? Ai, meu Deus, o mesmo problema apareceu comigo. Porque o problema sempre vai aparecer até você se modificar. Se você tem problema de ciúmes, 1000 cenas de ciúmes na sua vida. Para você matar a pessoa, bater na pessoa, se matar, ou então você se vencer. Não sei se vai ficando claro. A vida vai nos provocando para que eu mude. Ah, mas eu não quero problema. Ela vai te provocar até você mudar. É necessário pensar sobre o que de fato pode erradicar o transtorno da ansiedade e depressão. Isso é José Carlos de Luca, no livro O Médico Jesus. Né? Ele diz, as terapias medicamentosas, quanto às psicológicas, então aqui ele está falando de psiquiatra e psicólogo, né? Não têm se mostrado eficiente na totalidade dos casos, ou quando são, nem sempre conseguem evitar o reaparecimento em épocas futuras. O que é que ele está dizendo? Quem tem acesso a psiquiatra? Quanto é o preço de uma consulta? Eu estou no psiquiatra. Tenho um plano de saúde. Mas quanto é? R$450. Aí você pega a população em média. Quem tem condições de pagar isso? Aí você vai para a fila do SUS. Quem tem condições de aguentar uma fila do SUS? Né? Psicólogo é mais barato. Beleza. Certo? Mas você vai ter que pagar a consulta. Ou vai tentar o CAPS, vai tentar lá também ser atendido lá.
Então, o acesso aos médicos e o acesso à psicologia tem dificuldade. Então, o que acontece? Você faz uma terapia de 10 meses, de 1 ano, 2 anos, mas você tem uma vida de 60 anos. Você pode sair super bem do consultório de uma terapia, mas daqui a pouco, na sua vida, vai aparecer uma prova que, se você não se transformou moralmente, você cai de novo. O meu psiquiatra, porque o que aconteceu comigo? Eu passei uma dor muito forte e eu tive uma síndrome de pânico. Essa síndrome de pânico me levou para o psiquiatra e eu comecei a me tratar. Só que ele perguntou para mim assim: Jefferson, como é que você está? Eu disse: olha, estou trabalhando, estou bem na minha espiritualidade, estou ajudando na sociedade, está tudo certo. Aí ele pegou e falou assim: vai funcionar com você. E funcionou comigo. Hoje eu estou equilibrado, mas eu preciso de um remédio para dormir e preciso de um remédio para acordar. Preciso. Meu organismo pede isso. Só que ele diz o seguinte, eu falava para ele: mas doutor, todo mundo fala para mim que não vai no psiquiatra porque o psiquiatra só quer passar remédio. Aí ele disse: Jefferson, o remédio não cura ninguém. O remédio faz com que a pessoa tenha a mente mais aberta, mais equilibrada, para ir resolver o seu problema. Se o seu problema é seu corpo, você toma um remédio e você não vai cuidar do seu corpo, mesmo tomando remédio, os efeitos da depressão e da ansiedade vão continuar com você. Então, existe uma necessidade de eu me transformar. Senão, eu vou ficar no médico, mas eu não quero mudar. Eu realmente quero um passe de mágica, uma forma de comprimido, que eu me modifique. Então, eles dizem para a gente, Emmanuel, a cura real é a transformação moral do espírito. Se você quer curar, cure o seu espírito. Jefferson, eu estou passando por muitos problemas, o que é que eu faço? Se transforma moralmente. Jefferson, meu filho morreu. Se transforma moralmente. Se transforme. Seja uma pessoa melhor. É o que o Espiritismo diz. Fora da caridade não há salvação. Então, quando a gente está em sofrimento, é como a gente se sentisse preso. É o que é a depressão, né? A perda de liberdade. Aí ele diz: fora da caridade não há salvação. Se você quer sair da sua depressão, vá ajudar as pessoas. Porque se a gente só quiser a nossa ajuda sem querer ajudar, é egoísmo. Porque eu estou querendo cuidar de mim, mas eu não quero cuidar mais de ninguém. A dor minha é a maior do mundo. Aí o que Emmanuel fala para a gente? Sua dor é compreensível. O seu sofrimento é compreensível. Mas se você estivesse na situação daquela pessoa, estava aqui nas mensagens, mas de uma outra forma, mas também era pelo Chico. Como seria a sua vida? Não é? As pessoas chegam para mim: já estou enfrentando um problema financeiro muito grande. Aí eu pergunto: você tem filhos? Tenho. Se seus filhos morressem, qual seria a diferença desse problema para os seus filhos? Ou nenhuma. Então, muita calma nessa hora. Porque nós somos tão orgulhosos e tão egoístas que muitas vezes o problema acontece na nossa vida e nós esquecemos o que nós temos de bom. E a nossa mente só foca na dor. E as pessoas dizem: meu Deus, essa pessoa tem tanto para ser feliz e não tem. Porque ela só focou na dor. Quando a gente tiver esse desprendimento da vida e se tornar mais espiritualizado, a gente vai dizer: opa, essa dificuldade é minha, mesmo que seja na morte de um filho. Essa é a vida, porque ninguém morre. A minha prova é passar sem a presença física do meu filho. Essa é a minha prova. Agora, se eu me afundar na depressão e na angústia pela dor do meu filho, eu vou ficar preso ali. Até um dia pensar em suicídio. Porque os próprios Espíritos dizem no Evangelho: se você achar que não tem vida pós-morte, seu sofrimento é muito grande, vai ser tipo, racional você entender que é melhor se matar. Mas ninguém quer morrer. Nenhum suicida quer morrer. Ele quer acabar com o seu sofrimento. O problema é que as pessoas não têm acesso aos lugares. Porque eu digo para vocês, sem medo de errar, no mundo todo, Igreja Católica, Evangélica, Doutrina Espírita, quem falar do Evangelho de transformação está auxiliando. Então, eu, na minha visão, como religioso, eu acredito muito mais que as religiões ajudam muito mais que os psiquiatras e psicólogos, mesmo que eles queiram fazer da melhor forma possível. Porque quando você entra numa doutrina religiosa, você tende a buscar a sua transformação moral. Não é? Você é alcoólatra, violento, aí entra numa igreja evangélica, todo mundo critica o pastor. Mas a missão do evangelho, muitas vezes, não é o comportamento do pastor, mas é a mensagem que está dentro da igreja evangélica, que é de transformação moral. Por isso é imprescindível, portanto, que o paciente entre em contato com o seu conflito íntimo, que o libere desse modo, superando o estado doentio da alma, trabalhando ativamente pelo seu progresso moral.
O Bezerra de Menezes, numa mensagem do Divaldo Franco, ele diz o seguinte, que o espírita, ele é mais consciente dos seus erros do que dos seus acertos. Porque quanto mais eu for consciente das minhas imperfeições e dos meus erros, é ali que eu vou sofrer. A gente tem que ser consciente disso. O que é que você tem de imperfeição em você? Não o que o outro tem. Que aí orgulho e egoísmo querendo decidir a vida do outro. Você. Porque é claro que ninguém impede o suicídio de ninguém. No máximo, a gente consegue impedir o nosso. Para os outros, a gente só pode contribuir. Só pode contribuir. Né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, meu Deus, eu estava dentro de casa e não vi. É a vivência. A gente ainda não tem um comportamento solidário. O que é um comportamento solidário? A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Todo mundo sofre. Então, quando você tem um comportamento solidário, não importa se a pessoa é feliz, se a pessoa está sorrindo, ela tem problemas, porque ela é um espírito imperfeito vivendo na Terra. Ou ela é muito bem resolvida, ou ela está mascarando as suas dores. Aí você faz uma análise dessa pessoa. Ela está frequentando uma religião, ela tem uma filosofia de vida, ou ela já tem noções da vida assim, ou ela pode estar se equilibrando. Mas você vê pessoas sorrindo, sem religião, sem aquilo, e passando por dificuldades materiais, e sorrindo, abraçando e feliz, aí você vê que ela está com crise no relacionamento, que ela está com crise no trabalho, que ela está com crise financeira, que ela está com problema, e está sorrindo, atenção nessa hora. Porque é o que aquelas pessoas dizem, meu Deus, eu nunca pensei que aquela pessoa ia fazer aquilo. Por que ela fez? Porque por dentro ela estava destruída, por fora ela conseguia mascarar. E ninguém consegue viver mascarado durante muito tempo. Por isso que o nosso objetivo como espíritas é tirar as nossas máscaras, é revelar de fato quem nós somos, seres imperfeitos, a capacidade de cair a qualquer momento. Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Isso aqui a gente tem que entender pelo pensamento dos espíritos. Porque se a gente entender lá fora, meu Deus, o que o Espiritismo está dizendo? Emmanuel diz no livro Consolador, o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Quanto mais a gente estiver trabalhando para a harmonia da nossa alma, estamos mais próximos de ser espíritos saudáveis. Para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias. Quando você tem um entendimento espírita e você vai cuidar de uma pessoa que está com câncer, talvez você não diga para ela. Porque talvez você não tenha essa maturidade de abordar esse assunto com a pessoa. Mas se você tiver um entendimento espírita, isso está sendo bom para ela. Porque isso vai ser uma dor profunda no corpo que vai transformar a sua alma. Porque quando o câncer vem na vida de uma pessoa e ela é fulminante, a pessoa não tem tempo de reação, ela realmente vai desencarnar porque é o momento dela. Mas tem muitas pessoas que passam a vida com câncer, e às vezes vários cânceres. Né? No início é torturante você descobrir o diagnóstico que está com câncer. Mas depois você vai valorizar coisas que você não valorizava. Que tipo de vida eu estava levando? Que tipo de relacionamento eu queria? Eu me apegava por isso. Lá no Ceará de Jesus, eu tenho uma amiga minha, a gente estava conversando no grupo de estudo ontem, ela era gerente de produção da Porto Belo. Ela dizia para a gente, né, Marilda está aqui, né? Minha amiga também do Ceará está aqui. Então ela tinha tudo, assim, uma pessoa bonita, sabe, muito inteligente, viajava à Europa para buscar coisas para Porto Belo. De um dia para a noite ela teve AVC. Financeiramente ela desabou. Não é? O que ela está fazendo hoje? Visitando asilo, cuidando de pessoas com deficiência física, juntando dinheirinho para ajudar as pessoas, indo lá no centro. Muitas vezes ela veio nessa casa aqui pedir auxílio para ajudar as pessoas. Eu choro pensando nela. E ontem ela desabafou para a gente, meu Deus, como Deus é bom comigo. Porque ela se desprendeu da vida física. Ela consegue olhar para o passado olhando que aquilo foi bom. Mas hoje o que mais importa para ela é o que ela faz para ela e para os outros, que traz paz para ela. Então, muitas vezes, a gente sabe que está indo pelo caminho errado e continua indo.
Então, o egoísmo e o orgulho, a vaidade e a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso todos os dias arrancar alguns brotos e que tem por antídoto a caridade e a humildade. Tudo isso está dentro de todos nós. No dia que você está falando que uma pessoa é egoísta, você tem que ter a humildade de reconhecer que você é egoísta. Porque os Espíritos dizem, o egoísmo é a chaga da humanidade. Todo mundo tem. Ah, mas você é egoísta. É egoísta, sim. Pensamento espírita é. Talvez a pessoa não entenda a palavra egoísta, porque ela vai olhar pela visão material dela. Mas na visão espiritual, eles dizem, tudo que você pensar em primeiro para você é egoísmo. Está na obra espírita. Mas como eles dizem, o nosso egoísmo é por causa do egoísmo do outro. Se ele quer cuidar dele, eu vou cuidar de mim. Mas quando você começa a evoluir moralmente, você cuida de você e passa a cuidar do outro. Mesmo que o outro não queira cuidar de você. Então, a crença no Espiritismo só é proveitosa àquele de quem se pode dizer, vale mais hoje do que ontem. Não importa o que você conhece em doutrina espírita, porque nunca você vai conhecer tudo da doutrina espírita numa encarnação única. Você olha para um palestrante e vai dizer, pô, esse cara sabe muito. Ah, ele sabe muito. É um ser imperfeito, que muitas vezes é um missionário doente da alma que precisa falar para os outros para ver se recupera. Isso sou eu. Mas muitos são assim. Né? Somos doentes que aprendemos com a doutrina e podemos compartilhar com as pessoas. Mas muitas vezes, as minhas próprias imperfeições, eu não vivencio a transformação. Eu já sei onde é que eu vou cair e se eu cair. Não é? Álcool, mulher, essa é a minha queda. E essa queda não é só minha, é do meu espírito. Já vim com essas imperfeições. Por isso que Kardec diz, o verdadeiro espírita não é aquele, o verdadeiro espírita é o que é reconhecido pela sua transformação moral e pelo esforço constante em domar suas más inclinações. Então, quando a gente acorda para a vida, a gente começa a entender que as nossas tendências vêm de um passado. E que antes a gente só vivia esse passado. Só que quando a gente começa a sofrer a dor pelo que a gente faz, a gente começa a se modificar. Aí começa a transformação moral. Porque por mais que esteja em mim, eu tenho que domar isso. Não é? É o que Emmanuel chama de dor-evolução. Dor-evolução é você deixar aquilo que você gosta, que você quer, para um propósito de se transformar moralmente. E dói. Né? Eu faço 13 anos que eu não bebo. E dói não beber, porque eu quero beber sempre. Eu quero fazer festa. Quero ir na balada. E dói. Casar dói. Porque casar é um freio. Agora eu tenho esposa, não posso fazer o que eu quero. Agora eu tenho um filho, não posso fazer o que eu quero. É um freio. E que muitos não conseguem resistir. Porque não está se transformando moralmente. Aí muitas vezes bota a mão na cabeça, meu Deus, me arrependi de ter feito aquilo. Se arrependeu mesmo. E se arrepende mesmo, porque é difícil você querer que uma pessoa se modifique se ela não está fazendo nada para se modificar. Se a gente, por exemplo, vou falar por mim, que estou há anos na doutrina espírita, me esforçando constantemente para me vencer, o que é que vai atrair em cima de mim? As minhas imperfeições. Vai aparecer mulher, vai aparecer bebida, vai aparecer tudo isso. E aí, está firme, filho? Porque é o que a irmã não diz. Não pretenda passar pela vida sem tentações. Elas nascem contigo, se apoderam de ti. E se tu não as combates com verdade, elas te dominam. O próprio Emmanuel dizia o seguinte, no livro Palavras de Emmanuel, que na época dos apóstolos, né, na época de Roma, as pessoas viciadas falavam abertamente dos seus vícios. Eu sou viciado nisso e naquilo. Porque as pessoas já olhavam para aquela pessoa e diziam, opa, vou cuidar dele porque ele tem esse vício. Porque quanto mais você se esconder nos seus vícios, mais eles ficam atrativos para você. E a gente sabe que o escândalo é necessário, mas aí por quem ele vem. Né? E já encaminhando para o encerramento, ele diz, todos os sofrimentos, aqui é para a gente matar com tudo assim, de pensamento de dor. Todos os sofrimentos, está no capítulo 6, o jugo leve no Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os sofrimentos, todos, aí você pode pensar o que você quiser, todos, encontra a sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Aquela pessoa está sofrendo muito e você não consegue tirar ela dali. Na visão espírita, ela só se consola e sai dali se ela acreditar que Deus é bom e Deus é justo e tem sentido aquela dor dela e que existe vida futura. Que uma vida só seria extremamente injusta.
Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Então, basicamente, ele encerra dizendo, existem dois tipos de pessoas. Aquelas que acreditam que Deus é bom e justo, se resignam sobre as suas dores e acreditam que a vida continua. E vai existir pessoas que são materialistas, que vão conviver com ansiedade, com sua depressão, e acredita que a vida acaba no túmulo. Esse peso vai ser tão grande na sua vida que ela vai desejar sair daqui. Então, para todos nós, não temos a saída que não seja se espiritualizar, mas se espiritualizar com conhecimento, não só com os espíritos. Não é? Eu sou espírita, mas eu não estudo espiritismo, não me dedico ao conhecimento. Então, você é um espiritualista que gosta dos espíritos, porque a transformação é a transformação moral pela evolução do espírito, pelo conhecimento. E, para encerrar, a gente vai ver um vídeo para dar o final. Poema da gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do almeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deusas, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes fulgindo nos meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes, com os seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível.
Obrigado, Senhor, pelo meu lar. O recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio, o tapera, o tugúrio, a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho, pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, o teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo o leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem um alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Amélia Rodrigues. Bom, pessoal, talvez a nossa maior dificuldade seja perceber que nós precisamos evoluir espiritualmente e moralmente. E a dor que nos leva à ansiedade e à depressão é uma necessidade para a gente acordar. Então, que a gente vai passar por isso, vai. Mas se a gente trabalhar constantemente pelo amor e pela transformação, não sofreremos tanto. Que a paz esteja com todos. Agradecemos assim ao nosso irmão Jefferson pela mensagem da noite que deixou para todos nós, né, onde possamos fazer uma reflexão nas nossas vidas e os pontos tão importantes que ele colocou na noite de hoje para todos nós. Só temos a agradecer. Que Jesus o abençoe. E vamos então pedir pela magnetização das nossas águas, que as energias salutares possam recair sobre elas, pelos nomes que se encontram nas urnas de encarnados e desencarnados, pelos irmãos que se encontram num leito de um hospital, nos presídios, pelas crianças ao abandono, pelos idosos, por aqueles que vivem nas sarjetas da vida, por aqueles que perderam seu ente querido, que a bondade infinita do alto possa envolver a todos estes irmãos neste momento, recebendo eles de acordo com as suas necessidades. E nós, Senhor, que aqui estamos na Tua casa de amor, conhecendo o Teu Evangelho, mas volta e meia tropeçamos, mas sentimos a Tua mão amiga a nos erguer, porque Tu sempre estás conosco, Pai. Por isso, só temos mesmo a Te agradecer. E vamos então, neste momento, nos prepararmos para o passe. O passe é transfusão de energias, onde a espiritualidade maior envolve a cada um de nós com as suas energias salutares. Vamos sentir como uma luz a penetrar todo o nosso ser, a entrar pelo nosso centro coronário, onde reabastece todos os nossos centros de forças neste momento. O momento do passe é o momento de amor do nosso Pai para conosco. E unidos que aqui estamos, num só sentimento e num só coração, a Ti elevamos, Senhor, nossa prece de gratidão. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações, livra-nos de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós agradecemos a proteção e damos por encerradas as nossas atividades da noite de hoje
e uma boa noite a todos. Tá muito boa, Sônia.